Fala pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Evandro Lima e hoje a gente vai falar sobre mais um vídeo no canal Espaço Dialógico. Se você gosta desse tipo de assunto, por favor, deixa nos comentários o que você pensa sobre e, se possível, assiste o vídeo até o final. Isso vai ajudar muito o canal. No final, se você puder, deixar seu like também ajudaria bastante. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que eu preciso colocar aqui é que Frieren é uma obra ficcional, né? Então a gente não precisa colocar a realidade nesse parâmetro, até porque se a gente for falar sobre uma realidade, a gente está falando sobre um medieval fantasy. I know religion's important and all, but I think you might be taking it Né? Então a gente não vai entrar nessa questão muito do que é real, o que é imaginário na cabeça da gente, tá? Também não vou ficar aqui avaliando se Frieren é o melhor anime de todos os tempos, assim como é colocado no anime list nesse momento, tá? Passando Fullmetal Alchemist Brotherhood. Então, o meu foco aqui tem a ver com a questão da imortalidade e o grande problema da Frieren, tá bom? A primeira coisa que a gente precisa compreender é que imortalidade não é um conceito do ser humano, e sim um desejo do ser humano. A gente sabe que nós humanos temos a mortalidade, né? Então é um percurso do tempo da qual a gente vive nesta Terra. A imortalidade seria uma fantasia criada desde eras mitológicas a partir dos deuses. Então, o primeiro arquétipo sobre imortalidade que nós temos são os deuses, tanto nórdicos, tanto gregos, tanto romanos, quanto japoneses, etc. Temos diversos deuses imortais e isso faz com que a gente tenha essa relação com a imortalidade. O segundo grupo que nós falamos sobre imortalidade são os vampiros. E os vampiros eles têm uma relação um pouco mais animalesca do que uma relação com o ser humano. Na verdade, os vampiros eles têm uma necessidade natural e também nos tornaríamos, logicamente, seus predados. E o terceiro grupo que a gente vai falar aqui sobre a imortalidade são elfos, né? Como Frieren é uma elfa, a gente vai pegar a referência, acho que dos elfos mais famosos e importantes desse tipo de mitologia, que são os elfos de Tolkien, dos Seus Anéis. O primeiro grupo de imortais são os deuses. Os deuses, eles são caracterizados por características únicas. E eles criaram alguma coisa. Então, todos os deuses que a gente escuta falar, criaram alguma coisa e são regidos por essas coisas. A partir daí, elas têm uma relação meio que ambivalente com os humanos. A necessidade que os deuses têm com os humanos é muito parecida com uma necessidade fisiológica que uma mãe tem com um bebê. É como se existisse uma dependência. Se os deuses eles existem por causa dos humanos. E meio que vice-versa, tá? Então, a partir dessa relação, se um humano para de servir aquele deus ou para de acreditar naquele deus, futuramente aquele deus passa a não existir mais. E aí a gente vai falar muita palavra existência nesse vídeo. Então, se liga e deixa seu like pra gente continuar falando mais sobre esse tipo de tema, tá bom? Então, os deuses eles têm uma ambivalência com os humanos. E essa relação ela gera uma necessidade de permanência. Quando os deuses eles continuam servindo aos humanos e os humanos e os deuses, existe ali uma relação de imortalidade. O segundo grupo é o grupo dos vampiros. E os vampiros eles são dependentes não mais dos humanos, e sim do sangue. Essa relação ambivalente também é muito fundamentada nos livros de Anne Rice e de Bram Stoker. Só que existe uma diferença aí. Em relação ao vampiro e aos deuses, o vampiro ele é mais paralisado, tá? Os deuses eles precisam estar sempre em evolução dependendo da relação que os humanos têm com eles. Uma grande obra que eu acho que é muito interessante é American Gods, né? Que é uma história que fala sobre deuses e como eles pararam no tempo. Então tem os deuses antigos e os deuses novos, né? Então a tecnologia, a internet,
o controle mundial. Então, de uma certa forma, esses são os novos deuses, enquanto os antigos deuses, Odin, Thor, né, eles ficam mais jogados de lado. Então existe essa guerra entre os deuses, é muito interessante, mas é interessante falar sobre isso porque existe essa relação meio que disparidade dos deuses, né, onde eles precisam dos humanos para poder ser alguma coisa. Já os vampiros não. Os vampiros precisam do sangue humano. Mas eles também são humanos de alguma forma, eles são transformados. Então existe uma coisa no vampiro, principalmente da Anne Rice, muito interessante, que é a paralisação do tempo. O Lestat, ele transforma o Louis, que é o personagem principal da série, porque ele não consegue viver na geração atual, a geração vivente onde ele estava. Eu suguei você até quase chegar à morte. Então ele precisa de uma pessoa daquela geração para poder conseguir compreender e poder passar por aquele tempo. E isso meio que é afetado por muitos tipos de vampiros nesse caso. Se você lembra, o próprio Drácula de Bram Stoker, né, ele não necessariamente ele vive com os humanos. Ele vive num castelo e são os humanos que são atraídos por ele. Então, os vampiros eles não têm uma relação necessariamente com os humanos. Eles têm sim uma necessidade de predar esses humanos, né? Então, essa relação de imortalidade ela está mais pela sobrevivência e não pela vivência. O terceiro grupo que a gente fala sobre imortalidade é o grupo dos elfos de Tolkien. E eu acho interessante os elfos de Tolkien porque Tolkien ele cria os elfos justamente para lutar contra a escuridão. Na verdade, eles lutam contra Melkor ou Morgoth. E futuramente eles vão lutar contra Sauron, né? E aí essa luta se estende até a Quarta Era e tem muitas coisas. Eu não sou aqui o maior inveterado de Senhor dos Anéis, tem vários canais que falam sobre isso, mas é interessante falar sobre uma questão atípica dos elfos, que eles precisaram de um tipo de sentido para poder servir a luz, que seria a árvore, né? A grande árvore, as duas árvores da luz que configuravam na história de Tolkien. E a partir desse movimento de gerar a imortalidade para os elfos, também existe a possibilidade desses elfos também perderem a sua própria imortalidade. E eu acho que isso foi uma sacada do Tolkien para dizer que eles não estão presos a uma dependência. Então eles poderiam escolher, enfim, morrer ou ir para o seu mundo, para a sua terra natal e assim se tornarem luz de novo. Então, assim, existem essas configurações, essas filosofias dentro da obra de Tolkien, mas eu acho isso muito interessante nesse processo. E por que eu estou falando deles e por que isso tem a ver com Frieren? Frieren é uma personagem que ela é uma elfa, então ela tem a imortalidade, só que ela não trabalha a imortalidade como ela deveria. Então, principalmente durante os seus últimos anos de vida, até a história, ela basicamente faz uma reflexão muito profunda, no começo da série pelo menos, sobre a morte e sobre suas perdas. Então, diferentemente da capacidade de perder da mortalidade, né, por isso que nós vivemos no que Freud vai chamar de luto, né, Luto e Melancolia, né, uma obra de 1915, ele vai trazer essa relação de que a necessidade da morte, na verdade não é uma necessidade, é uma obrigatoriedade da morte, nós somos obrigados a morrer, a única certeza da nossa vida é a morte, tá? Fará com que a gente sofra, né, até a gente substituir aquele objeto perdido. Se a gente não conseguir substituir aquele objeto perdido, a gente entraria num estado de melancolia. Neste caso, Frieren ela não entra necessariamente num estado de melancolia. Só que isso, no começo da série, é totalmente cortado, porque ela entra num estado de melancolia
quando ela perde Himmel, o herói da história. E aí eu vou entrar num pequeno spoiler aqui, se você quiser passar, você pode passar. Ela basicamente começa a chorar pela perda do seu amigo. E depois ela perde outro amigo também, o Reiter, né? E a partir daí ela começa a perceber que sua necessidade de perda não era tão perceptível assim. Só que existe uma confusão, porque lá mais pra frente da história, nós somos informados que Frieren ela perde outras pessoas muito mais, talvez, né? Muito mais importantes, como sua própria família, por exemplo. Ela perde a família da aldeia dela por conta de uma caça que o Rei Demônio estava fazendo aos elfos. Então ela é a única sobrevivente de sua aldeia. Qual é o seu nome? Eu era a mais forte. Mesmo assim, não consegui proteger ninguém. E também ela perde a sua mestra, a Flem, que basicamente se torna uma grande mãe para ela durante um processo de desenvolvimento da personagem. Mas por que ela não sente essas perdas dessa forma, mas ela sente muito a perda do Himmel? A lógica da história faz com que Himmel se torne o interesse romântico de Frieren. Mesmo essa história não falando muito sobre isso, o romance se torna muito secundário nesse contexto. Mas se a gente falar sobre o amor, é muito parecido com o amor dos deuses nesse caso. É uma relação de quase codependência. Se você reparar um pouco na história, em muitos momentos da história, Frieren ela busca se relacionar com as coisas que Himmel fez em seus momentos de vida. Então ela vai até um local onde Himmel ajudou uma civilização, um vilarejo, ou ela vai e encontra um grande amigo da qual ela teve um tempo com Himmel e ela conheceu um pouco mais o seu amado, entre aspas. Então, de alguma forma, ela se conecta com Himmel além do corpo físico. E essa dependência é muito parecida com a dependência que os deuses têm com os humanos. Diferentemente dos vampiros, que eles têm essa relação com o sangue, não com os humanos, Frieren é um pouco mais paralisada como os vampiros. Ela não tem muito essa questão do tempo. Tanto é que existe uma cena que ela precisa compreender como é que ela tem uma relação com Fran, né? Que é a personagem que de alguma forma ajuda a ela na saga que a gente vê. Então é uma menina que cresce e ela tem essa busca também pelo tempo, porque como ela está se relacionando com uma pessoa que não se importa com o tempo, ela tem que se importar com o tempo, e ela está crescendo, e ela está se desenvolvendo, e ela quer viver o máximo da vida dela, e ela quer viver coisas interessantes. Só que ao mesmo tempo, ela sabe que viver com a Frieren também é interessante. Então, existe essa brincadeira aí sobre o tempo com as duas. Só que Frieren ela não consegue compreender certas coisas como o aniversário, por exemplo. Já que para Frieren não faz sentido você festejar uma coisa que é eterna. Então isso é muito interessante nesse contexto de Frieren. E aí ela entra muito no arquétipo do vampiro também. Essa paralisação do tempo. E aí ela precisa estar sempre conectada com pessoas de gerações e gerações para poder viver, já que ela não tem um sentido lógico. E esse é um grande problema de Frieren. Diferentemente das outras obras, os deuses, os vampiros e até mesmo os elfos de Tolkien, todos eles têm o que a gente vai chamar na psicologia de sentido. E aí eu vou entrar um pouco aqui numa obra de um autor chamado Soren Kierkegaard. Kierkegaard faz com que a gente simplesmente exista. E esse processo que ele vai chamar de estágios da existência. Então eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Vamos imaginar que você gosta muito de chocolate. Então o chocolate faz parte de um processo existencial. Eu gosto de chocolate, então eu vou ter a minha relação com o chocolate ali. Eu vou comer chocolate, eu como chocolate, e aquilo me gera algum prazer. Só que o chocolate, ao mesmo tempo que me gera prazer, vai me gerar angústia. Esse processo de angústia,
ele traz uma sensação muito ruim. Ou eu vou ficar com espinha, ou vou engordar, ou eu vou passar mal, enfim, eu tenho alguma coisa ali sobre aquele chocolate, mas eu ainda sinto muito prazer por aquele chocolate. Entendendo isso, essa relação ela precisa ser meio que cortada, senão eu vou suprimir a angústia. Então eu entro num outro estágio, que é o estágio ético. Então alguém ou alguma coisa vai me suprir de uma outra necessidade para eu poder combater essa angústia. Então, se eu quero muito parar de engordar, por exemplo, do chocolate, que me dá muito prazer, eu vou fazer academia. Então a academia vai se tornar o meu estágio ético. E aí entra o que a gente vai chamar de ironia, porque quando a gente está no processo ético, a gente está no processo de regra, normativo da sociedade, a gente entra no sentido do sarcasmo, da ironia, do processo cínico. E aí o que vai acontecer? O chocolate vai aparecer pra gente o tempo inteiro, a gente vai conversar e aí a palavra chocolate vem do nada, a gente vai se auto-enganar achando que comer o chocolate não vai fazer mal a ninguém. A gente fica nessa relação dualística o tempo inteiro na nossa vida. E o que a gente entende que isso é só existir. Para a gente ser alguma coisa, para a gente dar sentido para alguma coisa, nós precisamos de entrar no terceiro estágio, que é o estágio, no caso dele, seria o estágio religioso, que seria o dar sentido àquilo. Então o chocolate ele precisa ter sentido e a academia também, para a gente evitar as angústias e a ironia da vida. E a gente criasse um equilíbrio entre as duas coisas. Um grande filme muito bom, que fala muito sobre isso, que eu recomendo aqui, é Soul, né? É um filme da Pixar, que fala a história de uma pessoa que busca o seu sentido de vida. Eu acho muito maneiro, muito bonito e eu recomendo para vocês assistirem. Quando a gente entra na história de Frieren, Frieren não tem sentido nenhum. Ela simplesmente vive. E ela evita viver. Ela evita ter uma relação um pouco mais de sentido às coisas. Ela simplesmente luta contra o Rei Demônio porque sim, porque de alguma forma ela perdeu a sua família por causa do Rei Demônio, então a gente pode entender que é um tipo de vingança, mas o autor ele não traz isso muito claro e a história também não é para falar sobre o sentimento da Frieren sobre o Rei Demônio. Ela também não fala sobre o amor romântico de Himmel e Frieren, isso também não é contado. O que na verdade o autor quer falar é sobre o sentimento de Frieren, o sentimento de perda da Frieren. Então ela vai justamente colocar as perdas e vai fazer com que você fique sentindo essas perdas o tempo inteiro. E você fique comovido com essas perdas. Só que a própria Frieren, ela não demonstra essas perdas de um modo comum como nós, seres humanos, sentimos. Como um luto, por exemplo. Então a Frieren, ela perde o Himmel, ela chora e é compreensível você ver ela chorar. E ela começa a viver a vida dela como se nada tivesse acontecido. E entra uma parte da história que o autor meio que faz essa brincadeira que o Tolkien faz. Ele traz essa coisa do, bom, se você quiser, você pode revisitar o Himmel, você pode revisitar a sua mestra em algum lugar para você conversar com essas pessoas e viver com essas pessoas. Então meio que ele quebra a ideia de imortalidade. Então a partir daí entramos no mesmo processo que os outros três grupos, né? Na verdade os outros dois grupos, os deuses e os elfos de Tolkien. Quer dizer, eu não tenho mais a necessidade de eu chorar ou sofrer as minhas perdas porque eu vou revisitá-las. Então meio que perde o sentido da perda. Perde a necessidade de eu sofrer como espectador em relação às perdas de Frieren. Mas o que me deixa mais intrigado é no episódio, se não me engano é o episódio 17, eu vou botar aqui certinho sobre qual é o episódio que eu tô falando, que é o episódio que ela conhece o Kraft, que é um outro elfo. Eles estão passando por um processo de inverno, né? Então eles estão ali se desenvolvendo e tudo mais. E eu acho intrigante, é um papo que eles têm sozinhos, eles dois. E aí o Kraft está explicando sobre a relação que ele tem com a deusa, né? É uma deusa da história e ele tem essa conexão com a deusa e ele tem essa história muito profunda de muito tempo. Ele viveu muito mais tempo que a Frieren e ele tem essa coisa da relação que ele teve com a guerra, com as lutas, e ele foi um herói.
e depois ele largou tudo isso para poder servir a deusa. E aí a Frieren fala exatamente essa frase. É que se a gente excluir apenas a era da mitologia, a deusa da criação não apareceu em nenhum momento da longa história desse mundo. Você é jovem. Eu também pensava assim. Mas agora, eu acredito na deusa do fundo do coração. Não, eu preciso que ela exista. Todos os que sabiam dos meus triunfos e dos meus atos de justiça já morreram. Então, quando eu me for, chegarei ao céu e a deusa me cumprimentará. Meus parabéns, Craft. Você teve uma vida fantástica. Acho que vai ser assim. Você entende, não é, Frieren? É muito cruel pensar que o caminho que a sua vida percorreu não seja lembrado por ninguém. Nós vivemos uma longa vida para chegarmos até aqui. Craft, esse é apenas um desejo nosso. Tem razão. Qual o sentido disso? Por que que ela, de alguma forma, traz a relação de que a vida não faz sentido? O sentido em si não é algo concreto. Por que que a gente luta as coisas? Por que que a gente traz as coisas da forma como a gente traz, se a própria Frieren não acredita? E aí eu fico nessa dúvida sobre, se ela não acredita nisso, então por que ela está nessa viagem? Qual o sentido dessa viagem? Então, de alguma forma, ela está se auto-enganando nessa frase que ela faz com o Craft, e o próprio Craft confirma isso, e aí entramos numa situação de nós acreditamos naquilo que a gente simplesmente ignora. Você está acreditando num local que você vai encontrar seus amigos, e eu tô acreditando numa deusa. Claro, é muito interpretativo você achar, né? Ah, mano, mas ele tá lá falando ali do fato de que ele vai morrer, e quando ele chegar lá, ele vai conversar com a deusa, e a deusa vai falar, poxa, parabéns pela sua vida. Mas eu tô entrando num sentido muito mais amplo, tá? Eu tô entrando no sentido de talvez a Frieren tava falando da própria deusa, que a própria deusa não existiria naquele contexto, que aquilo ali era só um engodo. E que a gente faz muito isso na nossa vida real, quando a gente fala sobre religiosidade. Que religiosidade é uma questão de acreditar, não é uma questão lógica, não é uma questão científica. E Frieren, ela é muito racional nesse momento, e ela provoca a racionalidade de Craft nesse momento. E o Craft aceita essa realidade. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que Frieren está fazendo uma viagem totalmente crente de algo que ela mesma não acredita. Então ela está se iludindo, ela está iludindo os leitores, ela está iludindo as pessoas que assistem a história e, de alguma forma, ela está passando tempo. Ela criou um sentido breve, um sentido que ela não acredita, diferentemente dos deuses, diferentemente dos vampiros, diferente dos elfos de Tolkien, que acreditam naquilo que acreditam, que eles são imortais e que eles necessitam dessa relação para poder viver. Tanto os humanos, tanto o sangue, tanto a crença sobre a luz, ou a luta contra as trevas. Frieren não acredita nada disso. Frieren simplesmente está vivendo. E isso é muito complicado, porque se a gente falar sobre um outro autor do existencialismo, que se chama Martin Heidegger, ele vai falar que, na verdade, a essência precede a existência. Primeiro eu sou, para depois eu existir. Então, de alguma forma, Frieren, ela botou na cabeça uma ideia. Ela botou uma ideia na cabeça de que ela vai até o fim do mundo e lá ela vai encontrar Himmel. Ela criou uma essência. Para aquilo existir, basta ela encontrar aquele lugar, estar fisicamente naquele lugar. Só que aquilo pode não ser verdade. E a própria Frieren, ela quebra essa expectativa nessa conversa com Craft. Ela não acredita. Deixa nos comentários o que você pensa sobre isso. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado, tá? Eu vou deixar aqui uma palavra, coloca aqui a palavra luto. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, tá? Se você puder, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para os próximos vídeos, tá bom? Tchau, tchau.